Mais uma vez, eu dou as boas-vindas à nossa sessão de debate, nessa parceria. Quem organiza isso pela USP é a Superintendência de Gestão Ambiental da USP, super parceria. Esse evento, então, ele compõe a programação, essa conexão com as universidades da sétima Mostra Ecofalante USP e Agenda 2030. Então, isso é um acordo de cooperação técnico-educacional entre a Ecofalante, que é uma organização da sociedade civil, e a USP. Isso começa em 2018, via Superintendência de Gestão Ambiental, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Então, vocês viram os filmes, tem os links. A ideia, claro, é que isso estimule a reflexão sobre os objetivos, os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030. Vocês estão assistindo, né? Nós não temos um convidado, ninguém palestrando, a ideia é que seja realmente um debate ou uma troca de ideias. Eu acho que na nossa disciplina é especialmente interessante por conta exatamente do nosso objetivo, que também é produzir documentários, né? E a discussão cada vez mais profunda sobre como fazer, o que fazer, e cada um refletir também sobre o seu próprio projeto. Então, bem-vindos à nossa sessão Ecofalante e Superintendência de Gestão Ambiental da USP. A palavra está aberta e estou interessado aqui em ouvir, mais do que tudo, como vocês estão reagindo, como é que está evoluindo o pensamento de vocês sobre o fazer documentário, o fazer audiovisual, né? E se eventualmente também os projetos de vocês conectam com os ODS. Quem que se habilita pode tomar a palavra e depois vai passando a palavra. Estamos aqui também para moderar, opinar, e são 9h11, vamos até às 10 batendo papo, beleza? Alguém se habilita a dar o pontapé inicial? Momento, né, de expectativa. Quem vai tomar a palavra? Karine, você quer ser a primeira? Fique à vontade, por favor. Eu tô aqui hoje, Adriane, para escutar um pouco, porque essa semana eu não consegui assistir nada na mostra, infelizmente. Então eu tô para escutar os colegas mesmo, tentar Tranquilo, captar alguma coisa. Tô com meu caderninho aqui anotando. tranquilo, Karine. A gente tem algumas semanas que são assim mesmo, não adianta. É. Mas bacana você estar aqui para participar, ouvir o que os colegas têm a falar. O Gabriel pediu a palavra, depois a Bruna. Eu vou ser sincero, na verdade eu levantei a mão, mas não queria ser o primeiro, não. Mas eu posso ser. Tá bom. Não, eu continuo. Essa, essa semana eu assisti aqui o Carta para Além dos Muros e o Parceiro da Floresta. E a minha vontade de ter assistido esse Carta para Além dos Muros é por tratar de um tema muito sensível, que é a questão dos soros positivos e da questão do HIV. Principalmente porque eu sou de Santos e a nossa prefeita, nessa época, no final da década de 80, foi uma prefeita que, por Santos ser uma região portuária, era uma cidade que tinha uma incidência muito grande de soros positivos. E foi uma prefeita, até onde eu tenho conhecimento do tanto que eu já estudei, foi uma prefeita que enfrentou de uma forma muito transparente, muito bacana essa questão dentro da cidade, distribuindo preservativo, conscientizando,
é, profissionais do sexo, pessoal do Porto. Eu senti um pouco de falta de falar alguma coisa nesse sentido, porque ficou mais ali focado na questão de Rio de Janeiro e São Paulo, né? É, e dentro dessa aula de hoje, eu achei muito legal a estética deste documentário, porque todos estão no mesmo pano de fundo. Parece que é alguma coisa como se fosse num banco de uma rua, assim. Eu achei muito legal, porque dá um ar de intimista e um ar uniforme para todas as pessoas que estão falando, independente de quem fosse. E acho Eu particularmente gosto dessa ideia da pessoa falando e parece que tem alguém perguntando. Ele tem um pouco disso também, mais ou menos como a questão lá do programa Ensaio que tinha na cultura. Eu acho interessante, eu acho muito legal essa ideia de produção. O outro filme, o Parceiros da Floresta, ele é um documentário um pouco menor, que já tem uma ótica um pouco diferente, pelo menos para mim, porque ele trabalha é, é, sobre vários lugares no mundo em que se começam a construir, eles vão mostrando como essas ideias vão sendo construídas, de você tratar dos bens naturais de uma forma um pouco mais sustentável, permitindo com que se preserve aquele ambiente onde se extraem esses bens, né? Ali fala do cacau, acho que na África, agora eu não vou lembrar o país, Gana. E aqui no Brasil a questão da castanha, mas eu confesso que eu preferi mais a estética do Carta para Além dos Muros. Agora tá com o resto do pessoal. Joia. Obrigada, Gabriel. Mas a questão da estética do banco, do caráter intimista, é algo muito interessante. É, Eu acho que isso até pode servir de inspiração para vocês. Tá? Bruna, por favor. Obrigada, Gabriel. Boa noite, gente. Eu não consegui assistir todos os filmes de acordo com as semanas, eu fui, enfim, fazendo a mistura. Mas, na verdade, eu queria pontuar que o que esses filmes que eu tenho assistido têm me trazido, que eu acho que é um exercício muito potente, para além das situações que são diferentes da minha, né? Sei lá, na primeira aula da mostra, a gente falou sobre situações climáticas nos Estados Unidos, são 2 filmes de lá. Depois eu assisti um filme de uma menina Guarani no Pará, questionando várias coisas, acho que foi até dessa semana agora, que de alguma forma isso dialoga com as nossas próprias histórias de vida, no intuito de como a gente resolve os problemas atualmente. É isso que tem me despertado, no sentido de como é que nós não encaramos os problemas como se eles fossem uma questão para o futuro. Tem uma filósofa, né, a Donna Haraway, que ela está super na moda, agora todo mundo está lendo ela e tal, mas eu assisto esses filmes, que é uma linguagem super difundida hoje em dia, e quando eu assisto, eu sempre me pergunto como eu, Bruna, na minha realidade, com as coisas ao meu redor, consigo, de alguma forma, não apenas questionar, mas agir para que essas questões, não só climáticas, mas questões éticas, questões étnicas, questões culturais, elas possam se expandir, elas possam se reestruturar. E aí eu achei muito bonito pensar uma mostra, participar, assistir uma mostra que consegue, de alguma forma, trazer esse tipo de diálogo, que eu acho que tem tudo a ver com a turma, né? Assim, dentro desse programa e com o que a gente tem que fazer dos exercícios, como que realidades aparentemente tão diferentes das nossas, e aí desde filmes onde a personagem principal é uma criança, ou filmes onde a personagem principal é uma pessoa que resolve contar a história a partir de recortes de TV, de jornal, de notícias, para entender uma questão social, mas como todos eles, de alguma maneira, fazem com que a gente precise encarar que os problemas atuais são nossos também. Mas eu não digo, vou reciclar o lixo é suficiente. Para além disso, pensar como a nossa forma de se entender cidadão e não apenas consumidor
pode, de alguma maneira, impactar uma realidade. Enfim, eu acho que é mais um comentário de como esses filmes têm batido para mim, para além da estética, para além da opção narrativa, é muito um lugar de diálogo e não de debate, de diálogo, que eu consigo desdobrar para que isso se torne uma realidade. Eu lembrei muito de um colega nosso, eu não sei se ele está aqui nessa aula hoje, que falou sobre a questão dos sonhos dentro da comunidade indígena. Ah, o Cleider, sim, que ele fazia parte e tal, que os sonhos eram a questão da realidade. E aí eu sinto um pouco isso, que os sonhos, eles também abarcam os pesadelos, né? E quando a gente traz essas outras realidades das pessoas, que a princípio não é palpável para a gente, que parece muito distante, é um exercício para a gente dessa cultura ocidental trazer essa realidade como se ela fosse aqui presente, como os sonhos são. Então, quando a gente se depara com uma realidade que a princípio não é a nossa, não está palpável, não vivo ela cotidianamente, ela não deixa de estar presente também no que a gente pode construir. Aí eu lembrei do Cleider falando sobre os sonhos e como eles permanecem também nesse mundo real nosso. Então, acho que para mim a mostra está vindo nesse caminho de enxergar e ouvir sonhos e pesadelos que não são meus, mas que são meus porque eu estou atuando nesse lugar onde a minha realidade ela cabe também aquilo que eu imagino e não só aquilo que eu vivo. Acho que é um pouco por aí. Obrigada, gente. Nossa, Bruna, fantástico. Acho que você fez um brainstorm de tudo que você viu associado com o teu eu e expôs para a gente de uma maneira, com uma sensibilidade tal que chama atenção. Eu estou até, já confesso, uma certa curiosidade em saber o que você vai apresentar como projeto de audiovisual. Eu acho que você conseguiu ter um conjunto, ter um repertório tal que você pode fazer um projeto muito interessante, Bruna, a E eu acho partir que mais das do que suas isso, percepções. professora, A partir porque das assim, eu suas falo percepções. Isso é muito rico, Bruna. Muito. Eu falo isso, mas assim, muito querendo ouvir o que os meus colegas também Sim, sim. sentem, porque eu fico com a sensação que essa ponte enfim, cada pessoa que vem compartilhar comigo, e aí sem demagogia nenhuma, é um lugar que a gente vai abrindo novas coisas com a gente mesmo, né? E aí eu acho que o filme, cada filme que a gente assistiu dessa mostra veio como se fosse uma pessoa dizendo algo pra gente, e aí quando cada colega nosso diz o que entendeu ou não, vem uma nova perspectiva e, de novo, de atuação, sabe? Não de futuro, mas de presente, assim, dessa realidade que está o tempo todo entre a gente mesmo, né? Verdade. Bom, Bruna, te agradeço muito. Vou passar a palavra para o Sérgio. Sérgio. Boa noite a todos. Eu sinto muito pessoalmente sair desse lugar onírico, assim, e muito mais bonito do que eu tenho para comentar. Eu vi também esse filme que o Gabriel viu, que foi Parceiros da Floresta, e eu fiquei muito incomodado com ele. Assim, muito incomodado, primeiro do ponto de vista do conteúdo, depois do ponto de vista da forma dele, porque ele é, para mim, o contrário de tudo que a gente falou na primeira parte, de tudo que não fazer, né? Tipo, ele se coloca numa posição de espectador e mais do que apenas espectador, eu acho que os diretores querem provar um ponto, argumentativamente, assim. E o ponto que eles querem provar é que é possível criar no mundo inteiro projetos economicamente sustentáveis. O que é óbvio que eu sou a favor, quer dizer, é óbvio que eu acho ruim, mas o ponto de vista me parece tão equivocado que eles misturam projetos tão diversos quanto rastreamento de gado no Brasil, é, com seringueiros, outros coletores, a produção de óleo de palma, que é uma produção problemática, pelo que eu sei, até foi cacau,
ou coisas que são, enfim, agrícolas, como o óleo de palma, a palma, o cacau, o café, o genipapo, acho que no Peru ou na Colômbia, não me lembro agora. E isso misturado com gado e com projetos super bacanas do tipo o projeto de restauração ecológica e semeadura direta, onde os eh, grupos fazem a comercialização de sementes para que essas sementes sejam replantadas em áreas de reflorestamento, em projetos assim, sociais e comunitários. Então, apesar de assim as palavras-chave estarem todas certas, tem um monte de coisas subentendidas que estão por detrás e que não aparecem e que me incomodaram muito, assim, que é um ideal de que o consumo vai regular a produção ambientalmente sustentável, a ideia de que o mercado vai dar conta de produzir produtos mais limpos, que tenham menos impacto e que sejam economicamente sustentáveis, que não derrubem a floresta e que combatam o aquecimento global. Então, me parece, primeiro, um argumento. As palavras todas são corretas, né? Mas tem alguma coisa que me deixou incômodo, muito grande, assim. E era isso que eu queria compartilhar, que ao mesmo tempo eles dão a ênfase na produção comunitária, na ideia de governança, na ideia de que você tem que, de alguma maneira, fortalecer as comunidades que produzem, mesmo nas imagens que eles selecionam, as imagens são sempre, é engraçado, assim, porque tem a imagem da comunidade e a comunidade é sempre só a coletora, ela é sempre só responsável pela matéria-prima e por passar isso adiante, e tem um monte de gente no meio do caminho que viabilizaria a sustentabilidade desses projetos, assim. Então, eu achei que era o contrário do empoderamento e de alguma maneira. É como se eu tivesse ficado o tempo inteiro desconfiado, assim. Na verdade, essa desconfiança começou a pular muito quando aparece enfim, uma profissional do Pão de Açúcar falando sobre a rastreabilidade da carne. Daí eu falei, opa, tem alguma coisa esquisita aí, porque eu sei que, por exemplo, o Pão de Açúcar, na comercialização de produtos orgânicos, ele não dá bola para o produtor orgânico, ele consome o produtor orgânico e o produtor tem que, como se fosse uma espécie de, o produtor deixa lá, o que vender ele recebe, o que não vender ele é obrigado a retirar ele. Quer dizer, quando você não se dá com o trabalho de devolver o negócio, né, para não ter esse custo. Então, nessa hora começou a pulga atrás da minha orelha a pular. Daí eu queria meio compartilhar isso com vocês. Desculpe, Bruna, atrapalhar toda a sua poesia sobre os filmes, mas eu fiquei com essa impressão horrível, assim. Imagina, esse eu nem vi, Sérgio, já vou pular. Sérgio, acho que fica super tranquilo quanto a isso, que esse espaço existe para algo tão pessoal, tão sentimento como o que a Bruna apresentou, quanto para essa tua inquietação, essa interrogação que você traz, de ver todo um processo, tudo tão certinho, tão bonitinho, e aí surge um elemento que te diz, opa, tem alguma coisa errada atrás disso. É bacana, cada um de vocês está colocando esses pontos, que é isso que nos enriquece, essa diferença, essa diversidade de ideias, de lugares de fala e onde vocês se colocam. Isso é muito bacana. Muito obrigada. Tadeu, por favor. Boa noite a todos, todas. Bom,
Eu assisti dois documentários essa semana, naqueles momentos do almoço. Então, eu tentei encaixar os dois documentários. Então, eu assisti também. Eu assisti Sustentável e Parceiros da Floresta. E eu concordo com o Sérgio, muito assim. Tipo, cara, me incomodou demais também. Só que eu acho que ele Ó, tem uma graças a questão. Deus que não fui só eu. Só que, assim, eu tô num dilema com os dois documentários. Esteticamente, eu confesso para você que dos documentários que eu assisti foi o que eu mais gostei. Assim, de modelo mesmo, assim, de tipo, acho que ele coloca bem as cenas, eu acho que ele tem um discurso muito direto, tipo, olha, é isso aqui, o processo é esse, etc, etc. Eu senti que esse documentário foi o que mais, ele tem a maior capacidade de envolvimento, de verdade. Só que ao mesmo tempo, eu concordo com você, ele é o mais problemático possível. Primeiro, o que me incomodou é uma coisa que você falou, assim, da questão da carne e do boi. Assim, cara, como assim? Parece que o documentário ele deixa claro que a solução, por exemplo, para as questões sustentáveis e para a questão de a redução do desmatamento está ligada a uma solução de mercado, né? O próprio mercado vai controlar o processo. Então, enquanto consumidor, não vou consumir carne, por exemplo, de área de desmatamento ilegal, só que assim, com certeza aquela fazenda conseguiu a terra a partir de uma grilagem. Então, assim, né? Isso incomoda. E aí, uma coisa que a Bruna falou na pergunta, na primeira parte da aula, eu senti isso nesse documentário, que ali parece que existe um distanciamento de os pesquisadores, o pessoal do documentário e o objeto, né? Então, existe esse distanciamento. Não, a função das comunidades ali é fornecer matéria-prima. Olha, vocês não pediram integração e respeito, a gente está integrando você à lógica de mercado, tá tudo bem, tudo resolvido, é isso, não questionem. Só que eu acho que é um documentário assim. Bruno, eu acho que você deve assistir. Eu acho que é o contrário. Você tem que assistir. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse documentário, porque esteticamente é o que eu mais gostei, assim, por conta disso. Ele é um pouco mais curto e as sequências eles são muito mais rápidas e muito. Eu gostei. Agora, ele é extremamente problemático porque parece que é uma solução assim, olha, o pessoal esse pessoal da floresta é dessa maneira e assim, integramos ele e vai dar certo a partir do mercado. E a solução para todo desmatamento é a questão mercadológica. Acho problemático. E aí o inverso, o sustentável, eu assisti, eu achei ele chato, mas ao mesmo tempo o tema é muito legal. Porque ele vai fazer uma discussão assim de toda a cadeia produtiva do alimento, né? Então isso é bem e falando principalmente de Estados Unidos, assim, né? Vai falar do modelo de uma produção de grande escala, o que que é a produção do milho, né? A questão do transgênico, de como isso existe uma indústria da propaganda para você consumir esses alimentos processados. Esse é o mais interessante, só que ele é monótono, né? Ele é aquele bem lento. Mas esse, por exemplo, em termos de uma discussão, o, o sustentável ele tem muito mais a dizer, né? E problematizar, por exemplo, desde do que a gente está consumindo, a forma que a gente consome alimento, a,
escala de produção e quem está envolvido nisso do que propriamente os parceiros da floresta, né? Que tinha tudo para fazer N questionamentos, né? De estar falando de uma das regiões que tem muita desigualdade, que teve, né, áreas extremamente, né, problemáticas, né, na questão dos direitos humanos, e não faz, em nenhum momento fez um questionamento desse tipo. Ao mesmo tempo, o sustentável que vai falar de produção estadunidense da agropecuária, ele faz uma discussão ali, né, mínima sobre uma cadeia produtiva. Então, assim, eu gostei acabei gostando dos dois, mas assim, né, os parceiros da floresta eu também fiquei incomodado, tá bom? É isso, gente, é isso. Perfeito, Tadeu, obrigada. Bruna, pode falar. Não, é só para dialogar com eles, que, gente, assim, eu tenho um discurso, Tadeu e Sérgio, né, que falaram diretamente comigo, que às vezes é muito apaixonado e tal, mas a sensação que eu tenho é que mesmo quando a gente se depara com algo que a gente vê uma crítica muito relevante, igual vocês estão trazendo, ainda vai para esse lugar do sonho. Porque é igual eu falei de trazer o pesadelo também para a realidade. E aí, ouvindo vocês, é esse livro aqui que eu tinha falado, da Donna Haraway, que ela fala Ficar com um Problema. E aí tem um trechinho que ela fala enfim, Tadeu, você me inspirou muito a lembrar dessa parte, que é assim. Ela cita uma antropóloga e ela diz que essa antropóloga ensinou uma coisa muito importante para ela. E ela fala assim: Marilyn ensinou-me que importa quais ideias usamos para pensar outras ideias. Ela falou que essa moça, essa antropóloga, é uma etnógrafa das práticas do pensamento. Então, ela fala assim: para mim, ela encarna as artes da fabulação especulativa num modo acadêmico. Então, importam as matérias que usamos para pensar outras matérias. Importam as histórias que contamos para contar outras histórias. Importa quais nós amarram nós, quais pensamentos pensam pensamentos e quais descrições descrevem descrições, quais laços laçam laços. Importa quais histórias produzem mundos, quais mundos produzem histórias. Então, assim, é que quando eu ouço vocês e vocês falam, cara, isso aí tá duvidoso, eu também acho que essa mostra traz esse lugar para a gente de saber identificar algo que a gente não concorda, e quando a gente põe o limite do não, a gente entende um pouco o que é mais o nosso sim. E aí, na hora que a gente traz o nosso sim um pouquinho mais delimitado, entra na área de atuação de cada um da vida, né? Assim, na hora que eu entendo igual você falou, não vou comprar essa carne que é desse jeito, com essa procedência, você vai começando a atuar dentro do que é o seu sim. Mas eu estou super na dúvida se eu assisto esse filme mesmo ou não, depois de 2 comentários desse jeito. Mas era só para explicar que essa fala encantada, ela bate nesse lugar do que é estranho, do que é obtuso, porque os pesadelos são isso, né? Os pesadelos são esses sonhos que nos fazem entender através do medo, do receio, da angústia, o que também é nosso dentro da realidade. Então era mais nesse sentido, tá, gente? Mas eu ainda continuo achando que a mostra tá arrasando com a gente. Perfeito, Bruna. O Sérgio está querendo fazer um comentário agora. Por favor, Sérgio. Eu só queria conversar com o Tadeu sobre isso. Bom, primeiro, eu lembrei o Freud falava desse lugar, né, Bruno, do não familiar, assim, Unheim, assim, né, que é o que ele fala, aquilo que não é próximo da gente, assim. Mas o que eu queria falar do Tadeu é que eu me lembrei agora que na hora que eu estava assistindo esse filme, o Parceiros da Floresta, disso que ele falou do mercado, parece que o mercado vai resolver tudo, de uma coisa que um amigo meu, geógrafo, que trabalhava com os Yanomami, com os indígenas, falou que é assim, eles coletavam castanha do Brasil
e é, ganhavam lá, tiravam uma grana com isso e tal, não sei o quê, e isso ajudava ao funcionamento da comunidade. Até que um dia o cara que fazia essa comercialização chegou para eles e falou que o preço tinha caído no mercado internacional, e que então aquilo que eles tinham colhido não era aquilo que eles iam receber. E daí, como é que você faz para explicar que eles estão fazendo a mesma coisa que vale menos do que eles faziam no mês anterior? E que é a mesma coisa que eles estão fazendo, entende? Então, tem esse problema fundamental ali que o filme passa por cima, nem considera mesmo, né? Então, eu lembrei isso sempre que quando você falou, eu me lembrei, recordei de novo disso. E nesse filme o pessoal fica restrito nessa questão do extrativismo, né? Não tem um. Só vai lá, extrai e dá para alguém revender, fazer o que for para quiser fazer, né? Ficar só nisso, né? Esse é um negócio curioso do documentário. Pessoal, só passar a palavra. A Rai está querendo dar uma contribuição também para o nosso debate. Boa noite. Eu não assisti os documentários que os últimos fiquei meio que traumatizada. Aí, na verdade, eu fiquei bem angustiada mesmo. Mas eu, ouvindo meus colegas falar, eu me lembrei de uma problemática que eu vi na última viagem que eu fiz no Maranhão, que foi o famoso desaparecimento da maniva, da farinha de polpa, da produção de farinha de polpa por falta de maniva para plantar mandioca. Aí eu fiquei, desde então eu fiquei pensando assim, mas como que pode faltar no Maranhão a fonte principal do maranhense, o primeiro alimento do maranhense é a farinha de polpa, depois é o cuchá. Então, o que acontece que falta? Aí eu falei, perguntei para minha mãe o que aconteceu, ela falou, foi o mercado. E ela falou assim, tão natural, e eu falei assim, que mercado? Esse mercado que aparece na televisão todo dia. Aí a gente conversando, ela falou para mim, aí eu falando assim, eu não estava conseguindo compreender, aí ela foi me falar que agora as produções de farinha no Maranhão, assim, dos pequenos, estão sendo feitas quase que exclusivamente destinados já à Pambev, porque a Ambev tem a cerveja feita de mandioca. E eles vendem a ideia da cerveja artesanal, a primeira cerveja artesanal maranhense, feita exclusivamente da mandioca. E nisso aí tem várias propagandas que se contrapõem também a uma bebida dos nativos maranhenses que se chama tiquira, que também é feita da mandioca. Uma bebida bem lilazinha, com teor alcoólico lá em cima, e que se popularizou no meio das pessoas para beber, mas ela é uma bebida, anteriormente era bebida feita em rituais, em situações bem específicas. Aí desde eu fico me perguntando assim, até quando a gente decide o que a gente vai comer ou beber e como esse mercado que as pessoas não entendem, né, aparece na televisão, ele modifica totalmente a maneira de se alimentar e a cultura de uma região toda, porque fazer farinha ainda é uma atividade muito familiar. E uma vez que uma empresa grande ela vem, aí as pessoas plantam a mandioca e não tem mais aquele relacionamento afetivo que tinha com o plantio, porque ela vai plantar, antes de plantar, já foi arrendado tudo e às vezes já foi até dado parte do dinheiro de toda aquela produção. E no final das contas, assim, eu não critico assim, as pessoas de que aceitam, porque no meio, né, pode acontecer várias coisas, e você receber um dinheiro adiantado por algo que você ainda nem produziu, e no final você não vai ter todo aquele trabalho, mas aí falta comida, né, que falta farinha. E o preço da farinha aumentou muito, muito, muito.
porque não tem maniva por conta dessa cerveja. Infelizmente, eu não consegui provar dessa cerveja ainda. Obrigada. Obrigada, Rai. Pessoal, o Luiz Carlos tinha levantado a mão, baixou a mão, levantou a mão. Luiz Carlos, por favor. Não acho que ele desistiu de falar. Professora, Oi, Eu querido. acho que ele caiu, Não, ele está não? Ah, não, conectado. tá aqui. Disseram que está com algum problema na conexão. Então, interessante Pronto, pode falar, Luiz. Luiz? Luiz, teu microfone está desligado. Peraí. Não, Vou Luiz, a tirar, gente não consegue te voltar. ouvir. Agora sim, pode falar. Não estou ouvindo. Não ouvimos, Luiz. Deixa eu tirar aqui e mudar. Espera só um pouquinho. Agora, não, agora deu certo, agora deu certo. Deixa eu dar- Ouvindo vocês comentando aqui, eu sou geógrafo, né? E aí eu fiquei pensando nos documentários que o grande fundamentalismo está relacionado ao capital pelo capital. Tanto no documentário Parceiros da Floresta, quanto o outro de sustentabilidade, eles vão retratar essa demanda e essa questão. Né? Um mais profundo, que é a exploração das pessoas pelo trabalho, pela produção, e quando tem o outro que vai falar da produção, da sustentabilidade, ele vai muito taxando, né? Taxando, mas vai atender o capital também, que é uma outra demanda, né? Que é um outro momento aí que eu acho que nós temos que pensar um pouco em relação à questão de sustentabilidade. É só um detalhe que eu queria comentar. Tá ótimo, obrigada, Luiz. A Bruna colocou no chat, foram alguns pontos aqui que ela coloca a respeito do que a Rai trouxe, que é uma questão muito importante, que é como a gente pode furar esse sistema que pressiona as comunidades, que a Rai trouxe a questão do plantio da mandioca, da farinha, etc., no Maranhão, que estava sumindo em função da produção de uma cerveja artesanal da Ambev. E se há alguma coisa que vocês viram nos filmes, que vocês conseguem pensar em algo que possa furar um pouco esse sistema que está pressionando essas comunidades, se vocês entenderam alguma possibilidade. E o Sérgio acabou de levantar a mão também. Por favor, Sérgio. Respondendo mesmo essas questões que você colocou agora, Adriane, e que a Bruna colocou no chat, o que é engraçado que o filme começa muito bem. Assim, o começo do filme é dizer que toda a faixa de floresta tropical no mundo inteiro tem os mesmos problemas, as mesmas pressões, as mesmas situações, as mesmas relações societárias. Então, os problemas são muito similares, o que deve ser uma verdade, apesar das especificidades. Então, isso eu acho que é uma parte da saída, é pensar em exemplos que sejam produtivos, assim. Esse eu acho que é uma das saídas. A outra coisa que fica muito clara para mim, que é a parte que eu mais gostei desse documentário, é, por exemplo, quando esses processos são societários, quando eles são produzidos na própria comunidade e sem isso que todos nós percebemos aqui, né? Sem a produção, o que a Rai falou, aparece em praticamente todas esse, em cada um desses projetos aparece isso, porque é engraçado que tem alguns entrevistados que inclusive falam, ah, não, mas agora com ajuda ou financiamento ou ajuda do comerciante, de alguém que comercializa o produto, agora isso está indo para o mundo inteiro. Não é só aqui. Isso está indo para o mundo inteiro.
Então, eu acho que as duas coisas que eu penso como saídas alternativas para isso, uma delas aparece lá, que é essa ideia de produções comunitárias, como no caso dos processos de restauração ecológica e de semeadura direta que eles relatam, né? Que eles produzem lá uma maneira de reflorestar e de, ao mesmo tempo, comercializar as sementes de maneira tal que aquilo se torne, inclusive, uma atividade econômica. Isso por um lado. Por outro lado, tem coisas que eles apresentam lá que são as técnicas de monitoramento dos territórios, que é absolutamente necessário, isso não tem dúvida nenhuma. E por fim, eu acho que a RAI tem razão, que esse mercado não é por aí que vai resolver. Isso tem que ser com uma intervenção estatal direta, na minha cabeça, né? Tem que ser com uma intervenção estatal direta, não tem muito jeito de pensar de outra maneira isso. Acho eu, sei lá. Mas essa última coisa é só a minha opinião mesmo, olhando para essa coisa mesmo que a Rai falou, que é o mercado está controlando isso, no fim das contas, quer dizer, as pessoas que produzem não podem comer, porque, enfim, porque acabam entrando na relojaria, né, na maquinaria da produção da mais-valia, né, da mercadoria. É uma lógica do pedreiro que não entra no prédio que construiu, né? Que não entra na escola que fez, que não tem acesso absolutamente a esse produto final, né, Sérgio? Assim, se a É gente vai isso. ver, é a pessoa que é a base dessa estrutura, mas que ela não tem o direito do consumo quando esse produto está num valor agregado. Enfim. Bruna, eu não diria consumo, eu diria, mas de usufruir por aquilo que ela constrói também. Porque o consumo me dá a impressão de ser algo distante daquilo que ela produziu. Eu acho que usufruir talvez seja um termo melhor. Porque Professora, eu não sei se não, aí pode ser ignorância sim, minha. Se eu traria usufruir, porque a gente está falando de. Eu falei de consumo porque a sensação que eu tenho é que a experiência dessa pessoa é negada justamente pela condição dela de compra, entendeu? eu Então, te assim, na entendi. hora que a lei que regula a participação ou não dessa pessoa é uma lei do capital, a gente está falando de agentes que são consumidores. Sim. Então, eu fico com a sensação que o usufruir ele poderia estar num lugar muito mais amistoso, mas quando a gente fala que Não. essas pessoas não acessam, Uhum. talvez, foi Sim. essa sensação que eu tive, Uhum. tá? Não, eu acho que a nossa sensação é exatamente a mesma, Bruna. Mas eu falo usufruir pelo sentido não só do consumo propriamente dito, mas até da própria experiência cultural que a pessoa tem de consumir um produto vivendo o que é a sua cultura, o que é o seu local, mais ou menos na linha do que a Rai falou. Por isso que eu coloquei o termo usufruir efetivamente, que é algo, na minha opinião, vai um pouco além. Mas a nossa sensação é exatamente a mesma, não é diferente, não. Ah, o Tadeu quer dar uma palavra também. Por favor, Tadeu. Não, bem rápido, né? Pensando a pergunta da Bruna aqui, tipo, sei a possibilidade. Eu acho que, assim, a grande questão é que existe, e eu concordo com essa questão do usufruir, eu acho que também beira uma alienação mesmo da produção, né? De tipo, de imaginar que aquilo é uma mercadoria de fato, né? Então, assim, a gente descaracterizou todo, e isso enquanto um processo de uma modernidade, a gente descaracterizou todo o nosso ambiente pensando em produção de matéria-prima, essa é a verdade. A gente não pensa numa produção de alimento de fato, né? A gente pensa, na verdade, é colocado como matéria-prima. Eu acho que os dois documentários eles deixam que eu assisti deixam bem claro isso, né? A alimentação
ela, na verdade, ela deixou de ser um consumo próprio ali, de entender que aquilo faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do nosso modo de vida, e passa a ser uma matéria-prima. Olha, eu vou produzir, sei lá, 100 hectares de soja, por quê? Porque isso aqui é matéria-prima. Ah, eu vou extrair 100 sacas, sei lá, de castanha, porque isso aqui é uma matéria-prima, né? Então, isso, o Kleider falou, coisifica, sim, exatamente. Então, é muito difícil pensar qualquer alteração, né? Porque a gente continua nessa mesma lógica de entender tudo como uma commodity. Para mim, é muito claro. A gente encara a nossa alimentação, o nosso modo de vida, tudo como commodity. Então, na verdade, numa perspectiva bem dura, na realidade, o documentário mais real é o Parceiros da Floresta, de verdade, né? É bizarro isso. Mas é isso, assim, só devagando aqui. Perfeito, Tadeu. Bruna, por favor. E Tadeu, acho que assim, isso que você trouxe da perspectiva da gente só se encarar como consumidores é porque, bom, eu tento não me iludir que dentro de uma lógica posta capital, a gente tem que assumir que nós temos este lugar. Não estou falando que é o único. Então, na hora que a gente se coloca nessa lógica do viver ou não viver experiências e ter acesso, e isso é regido por você ter ou pela sua capacidade de ter, que é basicamente econômica, eu acho que isso regula muito. E aí, gente, assim, desculpa, é porque tudo que a gente está falando lembrou muito várias coisas que eu pude ler, e aí eu vou falar um pouco desse livro aqui agora, que ele fala sobre essa coisa dos objetos que escreveram ali, e é bem rapidinho, porque foi muito, muito legal. É assim, ó, a Claire Fontaine, ela começa perguntando: eu não sei o que você chama de política, mas creio que há um nível de intensidade nos afetos quando eles se apresentam conjuntamente à possibilidade de se generalizar. Claro, os objetos participam disso. E é claro que as instituições e os saberes estão aí implicados. Não é um caso de por encontros. Eu também não creio na propagação espontânea das afinidades eletivas. É justamente por isso que não acredito na luta armada. O que se quer lírico e grandioso chega às vezes a sê-lo, mas não emancipa ninguém. Embora reflita sempre sobre a questão que me foi colocada um dia: o que seria então a luta armada se não fosse armada? Provavelmente alguma coisa de impossível em certos momentos. Fato é que eles nos forçam a entrar em apartamentos, em empregos, em vestimentas, em carros, desejos que nos tornam mais difíceis de amar. Amar 2, 3, 5 pessoas tornou-se um trabalho exaustivo, a ponto dele ser feito um dever nacional constantemente lembrado pelo Estado, chamado família. Quanto ao dever de odiar, é desnecessário instituí-lo. Conseguimos nos manter firmes nele, até mesmo com desconhecidos. E muitos dos agentes da ordem pública que atualmente enchem as ruas fizeram deste talento de odiar o sal de seu ofício. E, no entanto, apesar disso, o que choca as pessoas mais do que tudo é o ódio das coisas. Centenas de corpos serão trancafiados muito em breve por terem prejudicado objetos. Isso te parece inconcebível, mas não o é. Hoje são os objetos os nossos melhores amigos, nossos maiores amores e aqueles que desejamos sem fim. E você que é artista não saberia me provar o contrário. Em suma, você me pergunta como a gente se sente aqui. A gente se sente mais ou menos como em outro lugar, cercados por uma atenção malévola, sujeitos a tarefas inúteis, desejosos de mudar, mas sem saber como. A gente se sente só. E aí eu acho que é um pouco essas provocações que esses filmes têm me trazido, assim, desejosos de mudar, mas como a gente muda? Sendo que o mundo virou o mundo das coisas, dos objetos, né?
Perfeito. Não, assim, Bruna, eu acho que você consegue de novo traduzir a inquietação de muitos que estão falando aqui. Cada um à sua forma, com o seu discurso, acabam colocando as dúvidas, as inquietações. Ah, foi você mesmo que colocou aqui, eu digo, nossa, alguém está dizendo povo mercadoria, quem será? É você. Então, eu acho que a mostra em si tem por um objetivo colocar situações tão reais para que a gente possa ter esse diálogo, para que a gente possa conversar e até para que a gente possa se sentir menos coisificado aqui nesse espaço. Isso é muito importante para todos. Agora, como romper com tudo isso é é um dilema que nos acompanha no cotidiano, que nos acompanha em todas as nossas ações, enfim, de não sermos só consumidores, é disso, esse é o mínimo. A hora que a gente começa a ter um mínimo de empatia pelas outras pessoas, a gente já começa a ter um movimento para romper um pouco com esse enquadramento que nos deram, tá? Mais ou menos como eu enxergo. Pessoal, nossa conversa está ótima. Eu acho que se a gente não tivesse relógio para nos limitar, ia longe hoje. E o interessante é que foi um grupo pequeno que se manifestou, mas sem crise nenhuma. Eu acho que tanto os documentários que foram assistidos, mas principalmente pela discussão que vocês trouxeram, fez com que a gente pudesse até fazer uma reflexão do qual é o nosso papel nessa engrenagem que a gente vive, porque a gente vive numa engrenagem, é algo motorizado, mecanizado. E o que fazer para tentar romper um pouco com isso? O que fazer para viver um pouco de uma maneira mais humana? Porque no fundo é isso que nos incomoda, quando a gente deixa de ser humano e vira máquina. Porque foi dessa maneira. É mais, Bruna, é mais. É de ser humano mesmo. E essa é a nossa inquietação. E eu espero sinceramente que a gente continue assim, quieto, querendo ser humano, querendo vivenciar e querendo um mundo diferente. Deixa eu ver uma coisa. Sandra, Gilson, vocês querem fazer alguma colocação, por favor? Adriane, só falar uma coisa, é Por mudar favor, a Débora, lógica, desculpa. né? Oi? É mudar a lógica do que nós estamos falando, né? É adotar uma outra lógica perante a vida, perante as pessoas, né? É humanização, né, Débora? Sim, é sair da lógica do capital, onde sempre é o lucro, né? Sim, sim. Essa é uma lógica que não é. É fácil ter o discurso. Difícil é você colocar em prática. E a gente, com pequenas ações, com diálogos, com conversa, com aproximação e com humanização, a gente consegue romper um pouco com tudo isso. Isso, Débora, perfeito. Deixa eu chamar de novo o Gilson e a Sandra. Deixa eu ver se eles estão aqui também. Estamos aqui, estamos aqui. Aqui, achei o Gilson. Maravilha, acho que é isso. Eu acho que no curto prazo, a ação que nós podemos fazer é produzir um mini doc, Exatamente. colocando as propostas utópicas ou pragmáticas, mas ajudando as pessoas a entrar nessa discussão. Reflorestar ideias, conceitos acadêmicos em nossos corações e sonhos. É isso aí, Cleide. Perfeito, Cleider. Beleza. Muito bom, gente. Mais uma sessão inesquecível, mas para ficar inesquecível mesmo, ela está gravada no YouTube e a gente vai depois compartilhar os resultados também, os resumos. Vou interromper aqui a gravação agora. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, Adriane, pela moderação e retomamos na semana. Obrigada pela oportunidade, pessoal. Uma boa semana a todos. Foi um excelente momento. Obrigada, Gilson.
Valeu, valeu, boa noite. Tchau, tchau, boa Tchau, tchau, noite. pessoal. Boa Boa noite. noite, Boa pessoal. noite, Boa gente. noite, até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.